Descobriram tudo e o que estava ruim ficou ainda pior para Gonzalo Plata e a diretoria já tomou a decisão que quer negociar o jogador. O Cruzeiro apareceu como interessado e o Flamengo quer envolver o Caio Jorge na negociação. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da proposta feita por um volante do Paysandu. Vou falar sobre o convite para Mbappé e Vinícius Júnior vir ao Maracanã acompanhar um jogo do Mengão na Libertadores. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo. Você quer ficar bem informado de tudo que acontece no Flamengo? Observe, veja se realmente você é inscrito. Se você não for inscrito, clique no botão escrito inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sino e todo mundo vai deixando o like. Tenho muita coisa para falar nesse vídeo. Vou começar falando sobre Léo Pereira, que se confirmou, né? O Brasil tá jogando agora contra a França e o nosso zagueiro está jogando como titular. O zagueiro aí que está estreando na seleção brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, teve aí a sua primeira oportunidade como titular. Eu tô gravando esse vídeo aqui ainda durante o jogo, quando eu vim gravar tava 0-0 e o Léo Pereira fazendo uma atuação ali tranquila pelo lado esquerdo da zaga. Tomara que ele faça um ótimo jogo e que ganhe mais e mais espaços na seleção brasileira. Vamos mudar o assunto, falar sobre Vinícius Júnior e Mbappé, que também estão jogando agora. É que ontem o Mbappé falou que ia ver, né? Vou ver com o Vinícius Júnior para eu poder ir ao Maracanã assistir um jogo do Flamengo na Libertadores. E daí o Flamengo postou nas redes sociais uma foto do novo manto, né, que é o manto 2026, já com o número 12 e o nome Mbappé e alguns ingressos assim em cima do manto. E aí tava assim na legenda, ó: pronto para torcer, ingressos garantidos. Próximo jogo da Liberta em casa é no dia 16 de abril, partiu Maracanã. Vini Júnior e Mbappé meio que entrando na brincadeira ontem aí que o Mbappé fez, que ia pedir pro Vinícius Júnior trazer ele ao Maracanã em um jogo de Libertadores. Eu acho que dia 16 de abril agora não consegue por conta das férias. Mas depois da Copa do Mundo ele vai estar de férias ainda, quem sabe aí o Vini Júnior não consegue trazer o Mbappé para acompanhar o Mengão em uma partida no Maracanã. Vamos mudar o assunto, falar agora da proposta que o Flamengo fez para um volante do Paysandu. Trata-se de Pedro Henrique. A informação do Thiago Fernandes, que trabalha na Band News, ele disse que Flamengo, Internacional, Fortaleza e Estrela Amadora fizeram propostas pela contratação do volante Pedro Henrique do Paysandu. É uma jovem promessa do futebol do norte do país, ele que tem 18 anos e o Flamengo ofereceu por ele R$1,5 milhão de reais. Vale lembrar que a multa rescisória dele é R$3.040, e o Flamengo ofereceu R$1,5 milhão por 50%, porém a oferta foi recusada pelo Paysandu e ele tem contrato com o Papão até 2027. Vamos ver aí se o Flamengo vai tentar novamente contratar o jogador. Vamos ver se o Flamengo vai tentar novamente fazer algum movimento para trazer esse atleta. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora do Gonzalo Plata, porque a situação para o Gonzalo Plata realmente está muito ruim dentro do Flamengo. Isso porque hoje no jornal O Globo saiu um dossiê contra o jogador, dizendo inclusive que o Plata chegou a levar mulheres para a concentração e que usou a fisioterapia como refúgio em dias que não tinha condições de treinar. A situação do Plata vai ficando cada vez pior dentro do Flamengo. E depois que saíram essas notícias, caiu muita crítica sobre o técnico Felipe Luiz, dizendo que o Felipe Luiz é o culpado, que passava a mão pela cabeça do Gonzalo Plata. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que talvez o Felipe Luiz tenha errado em ter passado muito a mão na cabeça do Plata. Concordo com essa crítica. Mas agora, cadê o diretor de futebol José Boto? Quem tem que controlar isso é o José Boto. Mulher em concentração, isso aí, quem controla é o José Boto, porque o técnico na concentração, ele tá preocupado com escalação, tá vendo o jogo do time adversário. Quem tem que ver isso, ou quem teria que ver isso, é José Boto.
jogador chegando atrasado no treino, jogador chegando de cara cheia no treino, chegando de ressaca, quem tem que ver é o diretor de futebol, é o José Botto, que tem que tomar atitude, que tem que afastar, que tem que punir, que tem que falar pro técnico, cobrar o técnico, inclusive, que puna o jogador. Aí eu tô vendo um monte de gente pegando a situação do Gonzalo Plata e colocando só a culpa no Felipe Luiz. Ah, porque o Felipe Luiz isso, porque o Felipe Luiz é aquilo, porque o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz. Acho sim que o Felipe Luiz errou, passou muito a mão na cabeça do Gonzalo Plata. Acho sim, poderia ter sido mais duro, poderia ter sido mais rígido. Mas e o José Botto? Ele não faz nada? Ele não ganha culpa nenhuma? Ele tá lá pra quê? Jogador levando mulher para concentração. Se essa notícia se confirmar, se essa informação se confirmar, jogador levando mulher para concentração, jogador chegando atrasado, jogador chegando bêbado no treino e ele não faz nada, ele tá lá para quê? Então não precisa dele. Se tudo é culpa do técnico, você não precisa do diretor de futebol. Você pode pegar o diretor de futebol e mandar ele embora e aumentar o salário do técnico. E tá tudo certo. A situação tá cada vez pior e está cada vez mais difícil pela permanência. A informação que saiu na ESPN é que Leonardo Jardim e a sua comissão técnica já deram aval para o Flamengo negociar a saída do Gonzalo Plata. E aí que vem a notícia. O Pedrinho fez aí uma sondagem para tentar um empréstimo do Plata para o Cruzeiro. O Flamengo até topa emprestar o Plata para o Cruzeiro, desde que o Cruzeiro aceite colocar o Caio Jorge na negociação. A situação é basicamente a seguinte: você quer um empréstimo, eu te empresto, desde que você facilite a vinda do Caio Jorge para o Flamengo, mostrando que o Flamengo não desistiu do Caio Jorge. O Flamengo não abriu mão de querer contratar o Caio Jorge. O Flamengo ainda continua interessado na situação. O rubro-negro colocou a troca na mesa e agora está aguardando aí uma resposta do Cruzeiro. Até o momento, estou gravando esse vídeo 5h15 da tarde, né, de terça-feira, quinta-feira, e até o momento o Cruzeiro não respondeu se vai querer ou não facilitar a saída do Caio Jorge pelo empréstimo do Gonzalo Plata. Vamos ver como é que vai ficar essa situação e ver também aí como é que vai se desenhar tudo isso. O fato é que cada vez mais vai ficando mais insustentável a situação para o Plata, e essa notícia que saiu hoje, se realmente confirmar que teve que o segurança do Flamengo tirar a mulher que estava na concentração com ele, que ele chegava no treino sem condição de jogo, aí dava um miguezinho na fisioterapia. Se tudo isso se confirmar, realmente é o fim da linha para Gonzalo Plata no Flamengo. Vai ser muito difícil ele reverter. E aí é o que eu falo, para o Felipe Luiz, que fica o aprendizado. Você não pode passar a mão na cabeça de jogador. Você não pode passar a mão. Até porque o contrato do técnico ele é muito mais vulnerável do que o contrato do jogador. O Gonzalo Plata tá aí, o Felipe Luiz foi embora. Que fique esse aprendizado. E para cobrar, tem que cobrar o Felipe, mas também, na minha concepção, tem que cobrar o José Botto, quem tem que fiscalizar jogador, quem tem que ficar em cima, quem tem que ficar vendo, não é o técnico, é o chefe do departamento de futebol. Nesse caso, o José Botto. Então tem que cobrar também o Botto. Não pode ficar passando a mão na cabeça do Botto, que ele também tem culpa nisso aí. Ele tem culpa nisso aí. Concentração. O técnico tá lá, olhando. O time que vai jogar contra no outro dia, tá concentrado em às vezes chamar um jogador para conversar, para mostrar posicionamento, para mostrar como é que tá jogando. Você acha que tá preocupado com o outro, tá botando mulher na concentração? Isso aí quem tem que ver é o departamento de futebol. E aí o José Botto também não pode passar ileso, sem críticas e cobranças neste momento. Vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre o treino do Flamengo, porque hoje o técnico Leonardo Jardim comandou mais uma atividade do Mengão. O Flamengo que vai aí já se preparando para o jogo contra o Red Bull Bragantino na próxima semana, jogo importante no Campeonato Brasileiro, até porque o Flamengo ganhando essa partida, o Flamengo se mantém ali, né, no topo da tabela, bem próximo do Palmeiras. Enquanto o Flamengo, né, vai enfrentar o Red Bull Bragantino, deixa eu ver quem é o próximo adversário aqui do Palmeiras na próxima rodada. Aqui, nona rodada. O Palmeiras vai enfrentar o Grêmio lá em Barueri, na Arena Barueri. O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino. O São Paulo, que hoje é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro,
vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre e o Fluminense enfrenta o Corinthians no Maracanã. Esses aí são os adversários dos times que estão acima do Flamengo na tabela de classificação. Inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Vou pra lá acabar de assistir o jogo da seleção brasileira. Tomara que o Brasil ganhe da França hoje, né? Valeu, tamo junto, vocês já sabem. É nóis.